Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, espíritas e não espíritas. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao programa Estudando o Livro dos Espíritos, com o Espírito Miramês, pela Web Rádio Cristo Consolador. Vamos ver se já temos alguém aqui conosco. Parece que não, ainda não temos. Ainda não temos. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, porque essa web rádio é uma web rádio espírita. E à medida que for entrando algum participante, nós vamos fazendo os contatos. Deus de misericórdia, amor e justiça, amado Mestre Jesus, amigos espirituais, benfeitores, que velam por nós e nos auxiliam em todos os momentos das nossas vidas, nos nossos trabalhos, na nossa saúde, e estão sempre conosco. Pedimos, Senhor, a proteção desses amigos espirituais, para que possamos iniciar esse modesto trabalho em favor desta bendita doutrina que tanto nos fortalece. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Bem, hoje nós terminaremos a introdução ao estudo da doutrina espírita e vamos meditar na leitura dos itens 15, 16 e 17. Chegamos ao final da introdução ao estudo da doutrina espírita. Espero que vocês estejam gostando, estejam motivados para continuar participando de alguma forma desse programa de estudo, ou mesmo que não esteja presente na transmissão ao vivo, que possa ver depois o vídeo no YouTube. E é com muita alegria que hoje nós fechamos o estudo da introdução. Vamos ver o que nos diz o item 15. Porque sabemos e lembramos que Kardec
continua respondendo às diversas objeções e contestações, que são de extrema importância para que nós possamos entender exatamente do que se trata o Livro dos Espíritos. No item 15, ele vai começar dizendo que há também pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo o que não conhecem. Daí a pressa com que, do fato de haverem perdido a razão, alguns dos que se entregaram a estes estudos tiram conclusões desfavoráveis ao Espiritismo. E aí ele pergunta: como é que homens sensatos enxergam nisto uma objeção valiosa? Não se dá o mesmo com todas as preocupações de ordem intelectual que empolguem um cérebro fraco? Quem será capaz de precisar quantos loucos e maníacos os estudos da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros têm produzido? Dever-se-ia, em consequência, banir esses estudos? Que prova isso? Eu acredito que alguns de nós, em algum momento da nossa vida, ouvimos falar, ouvimos determinadas conversas, informações de pessoas que estudaram muito, que estudaram tanto, que enlouqueceram. Eu mesma ouvi mais de uma vez, quando era criança, quando era adolescente, de jovens que partiram para um estudo e enlouqueceram, adoeceram. Então, é isso que o Kardec está perguntando aqui. Não se dá o mesmo com as preocupações de ordem intelectual que empolguem um cérebro fraco? Nos trabalhos corporais, estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos da inteligência, estropia-se o cérebro, que é o do pensamento. Mas, por se haver quebrado um instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Ele está dizendo que quebrou-se o instrumento, mas não o espírito. Este permanece intacto e, desde que se liberte da matéria, gozará tanto quanto qualquer outro da plenitude das suas faculdades. No seu gênero, ele é, como homem, um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Quer dizer, isso é importante, né? Quer dizer, a loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos, em quem com ele se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Ele está dizendo que em qualquer dessas circunstâncias em que o indivíduo não tenha a força, a saúde perfeita no seu instrumento cerebral, ele pode adoecer. Provavelmente,
o louco religioso se houvera tornado um louco espírita, se o espiritismo fora a sua preocupação dominante, do mesmo modo que o louco espírita o seria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias. Digo, pois, que o espiritismo não tem privilégio algum a esse respeito. Vou mais longe. Digo que, bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura. Quer dizer, ao contrário das objeções, né, dos que estudaram, se aventuraram no estudo e adoeceram, ou tiveram qualquer desequilíbrio, ele está dizendo que, ao contrário, o espiritismo, quando bem compreendido, é um preservativo contra não só a loucura, né, mas as doenças de alguma forma geral. Porque a mente que está em estado de maior elevação e de maior discernimento e sabedoria, ela certamente está menos vulnerável a uma série de coisas. Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que, ao mesmo tempo, são as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. O que em outro produziria violenta emoção, mediocremente o afeta. Demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento. Se as sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e suicídio. Então, aqui ele está falando que o espírita que realmente compreende a doutrina, ele está, desde que ele entenda que as provas são úteis à nossa elevação, ao nosso adiantamento, ele vai ser muito mais preservado do desespero. Não é? Porque ele está sabendo também que ele tem toda a proteção de que precisa com o seu discernimento e a sua sabedoria para se preservar dessa situação. Conhece também, pelo espetáculo, que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias, e esse quadro é bem de molde a fazê-lo refletir, tanto que a cifra muito considerável já ascende o número dos que foram detidos em meio desse declive funesto. Este é um dos resultados do espiritismo. Riam quantos queiram os incrédulos. Desejo-lhes as consolações que ele prodigaliza a todos os que se hão dado ao trabalho de lhe sondar as misteriosas profundezas. Cumpre também colocar entre as causas da loucura o pavor, sendo que o do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Essa parte é bem importante, porque todos nós conhecemos, né? A ameaça do diabo, quando a gente é criança, houve muitas coisas absurdas, né? Quantas vítimas não têm feito os que abalam imaginações fracas
com esse quadro, que cada vez mais pavoroso se esforçam por tornar, mediante horríveis pormenores. O diabo, dizem, só mete medo a crianças, é um freio para fazê-las ajuizadas. Sim, é do mesmo modo que o papão e o lobisomem. Quer dizer, eu espero que isso não exista mais, né? Mas muitos de nós viu isso de perto, na infância, na adolescência, né? Quando, porém, elas deixam de ter medo, estão piores do que dantes. E para alcançar-se tão belo resultado, não se levam em conta as inúmeras epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. Porque há muitas coisas graves, sérias, absurdas, que uma criança não tem maturidade psicológica para ver, para ouvir e para participar. Isso é importante, principalmente nos dias de hoje, né? Bem frágil seria a religião se, por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente, assim não é. De outros meios dispõe ela para atuar sobre as almas. Mais eficazes e mais sérios são os que o Espiritismo lhe faculta, desde que ela os saiba utilizar. Ele mostra a realidade das coisas e só com isso neutraliza os funestos efeitos de um temor exagerado. Ele respondeu aqui a contestação dos que têm medo de tudo, né? Porque tem outros motivos para ter medo de tudo, não só do espiritismo, né? Então, ele fecha aqui o item 15. Vamos ver o item 16. Resta-nos ainda examinar duas objeções, únicas, que realmente merecem este nome, porque se baseiam em teorias racionais. Ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Ele está analisando aqui agora duas teorias que ele considera objeções que merecem o nome de objeção. Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Os médiuns se achariam num estado a que se poderia chamar sonambulismo desperto, fenômeno de que podem dar testemunhos todos os que hão estudado o magnetismo. E a gente sabe que Kardec estudou magnetismo em 35 anos. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das operações intuitivas se amplia para além das raias de nossa concepção ordinária. Assim sendo, o médium tiraria de si mesmo, e por efeito de sua lucidez, tudo o que diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre os assuntos que mais estranhos lhe sejam, quando no estado habitual. Ele está aqui explicando a primeira teoria. Não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos, estudando-lhe todas as fases durante mais de 35 anos. Concordamos em que, efetivamente, muitas manifestações espíritas são explicáveis por esse meio. Contudo, uma observação cuidadosa e prolongada mostra grande cópia de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível. Aos que partilham dessa opinião, como aos outros, diremos: vede e observai, porque certamente ainda não vistes tudo. É uma parte assim muito, muito importante. Procura ver tudo, né? Essa é a mensagem que Kardec dava àqueles, né, que queriam resultados imediatos, né?
Opor-lhes-emos, em seguida, duas considerações tiradas da própria doutrina deles. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Quem então a revelou? Precisamente esses mesmos médios cuja lucidez exaltais. Ora, se essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído aos espíritos o que em si mesmos hauriam? Porque a tal da teoria acha que a manifestação, a comunicação, ela sairia do próprio médium, né? Pelo efeito magnético. Como teriam dados sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas as informações precisas, lógicas e tão sublimes que conhecemos? Uma de duas. Ou eles são lúcidos, ou não são. Se o são, e se pode confiar na sua veracidade, não haveria meio de admitir-se sem contradição que não estejam com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos promanassem do médium, seriam sempre idênticos num determinado indivíduo. Jamais se veria a mesma pessoa usar de uma linguagem disparatada, nem exprimir alternativamente as coisas mais contraditórias. Esta falta de unidade nas manifestações obtidas pelo mesmo médium prova a diversidade das fontes. Ora, desde que não as podemos encontrar todas nele, forçoso é que as procuremos fora dele. Quer dizer, se a linguagem e a própria comunicação não se dá da mesma forma no mesmo indivíduo, no mesmo médio, é porque ela não está nele, ela tem que procurar a comunicação fora do médio, né? É isso que ele está falando. Segundo outra opinião, o médio é a única fonte produtora de todas as manifestações. Mas, em vez de extraí-las de si mesmo, como pretendem os partidários da teoria sonambúlica, ele as toma ao meio ambiente. O médio seria, então, uma espécie de espelho a refletir todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Quer dizer, a segunda teoria acha que o médium extrairia, né, toda essa comunicação pela influência do ambiente, das pessoas que estariam próximas dele, envolvidas, né, com ele. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos de algumas destas. Não é lícito negar-se, e isso constitui mesmo um princípio da doutrina, a influência que os assistentes exercem sobre a natureza das manifestações. Esta influência, no entanto, difere muito da que supõe existir e dela a que faria do médium um eco dos pensamentos daqueles que o rodeiam. Ele quer dizer, mesmo que possa haver essa influência, o médium não é um espelho que reflete fielmente pensamentos de pessoas que estão presentes. A que faria do médium um eco dos pensamentos daqueles que o rodeiam vai grande distância, porquanto milhares de fatos demonstram o contrário. Há, pois, nessa maneira de pensar, grave erro, que uma vez mais prova o perigo das conclusões prematuras, sendo-lhes impossível negar a realidade de um fenômeno que a ciência vulgar não pode explicar, e não querendo admitir a presença dos espíritos, os que assim opinam o explicam a seu modo. Quer dizer, a gente conhece muito bem esse filme, até hoje, né? É assim, funciona para muita gente. Explica conforme as suas conveniências, seus interesses, né? Se ajusta as coisas
o conhecimento às suas conveniências. Seria especiosa a teoria que sustentam se pudesse abranger todos os fatos. Tal, entretanto, não se dá. Quando se lhes demonstra até a evidência que certas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos, às opiniões mesmo de todos os assistentes, que essas comunicações frequentemente são espontâneas e contradizem todas as ideias preconcebidas, eles não se embaraçam com tão pouca coisa. Respondem que a irradiação vai muito além do círculo imediato que nos envolve. O médium é o reflexo de toda a humanidade, de tal sorte que se as aspirações não lhe vêm dos que se acham a seu lado, ele as vai beber fora, na cidade, no país, em todo o globo e até nas outras esferas. Porque nós vimos, né, que Kardec se valeu de muitas comunicações de várias regiões de vários países. Né? Vamos aqui dar boa noite à nossa amiga Albertina Zacarias. Boa noite, Albertina. Seja bem-vinda mais uma vez para perto de nós. Muito obrigada, que continue e vamos em frente. Não me parece que em semelhante teoria se encontre explicação mais simples e mais provável que a do Espiritismo, visto que ela se baseia numa causa bem mais maravilhosa. A ideia de que seres que povoam os espaços e que, em contato conosco, nos comunicam seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessa irradiação universal, vindo de todos os pontos do universo, concentrar-se no cérebro de um indivíduo. Ainda uma vez, e este é ponto capital, sobre que nunca insistiremos bastante. A teoria sonambúlica e a que se poderia chamar refletiva foram imaginadas por alguns homens, são opiniões individuais, criadas para explicar um fato, ao passo que a doutrina dos espíritos não é de concepção humana. Então, que a gente entenda perfeitamente isso e não se deixe enganar e iludir com as falsas explicações de que a doutrina dos espíritos foi obra exclusiva de Kardec. A doutrina dos espíritos não é de concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam, quando ninguém disso cogitava, quando até a opinião geral a repelia. Ora, perguntamos, onde foram os médios beber uma doutrina que não passava pelo pensamento de ninguém na Terra? Perguntamos ainda mais, por que estranha coincidência, milhares de médios espalhados por todos os pontos do globo terráqueo e que jamais se viram, acordaram em dizer a mesma coisa. Se o primeiro médio que apareceu na França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América, por que singularidade foi ele buscá-las a 2.000 léguas além mar e no seio de um povo tão diferente, pelos costumes e pela linguagem, em vez de as tomar ao seu derredor? Também ainda há outra circunstância, em que não se tem atentado muito. As primeiras manifestações na França, como na América, não se verificaram por meio da escrita nem da palavra, e sim por pancadas concordantes com as letras do alfabeto e formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências autoras das manifestações se declararam
espíritos. Ora, dado se pudesse supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais ou escritas, outro tanto não seria lícito fazer-se com relação às pancadas, cuja significação não podia ser conhecida de antemão. Quer dizer, as pancadas não poderiam ser conhecidas previamente. Quer dizer, as comunicações que foram dadas. Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram, na inteligência que se manifesta, uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Recomendamos, portanto, aos dissidentes observação mais cuidadosa. E se quiserem estudar bem, sem prevenções, e não formular conclusões antes de terem visto tudo, reconhecerão a impotência de sua teoria para tudo explicar. Limitar-nos-emos a propor as questões seguintes. Por que é que a inteligência que se manifesta, qualquer que ela seja, recusa responder a certas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, sobre o nome ou a idade do interlocutor, sobre o que ele tem na mão, o que fez na véspera, o que pensa fazer no dia seguinte, etc. Se o médium fosse o espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil do que responder. Então, aqui ele está dizendo que os espíritos comunicantes se recusam a responder perguntas frívolas. E se o médium fosse o espelho do pensamento dos assistentes, como defende uma das teorias, seria muito fácil ele responder a todas as frivolidades, né? A esse argumento retrucam os adversários, perguntando a seu turno, por que os espíritos que devem saber tudo não podem dizer coisa tão simples, de acordo com o axioma, quem pode o mais pode menos. E daí conclui que não são os espíritos que respondem. Se um ignorante ou um zombador, apresentando-se a uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, por que é dia às 12 horas, acreditará alguém que ela se daria o incômodo de responder seriamente? E fora lógico que do seu silêncio ou das zombarias com que pagasse ao interrogante se concluísse serem todos os seus membros? Ora, exatamente porque os espíritos são superiores, é que não respondem a questões ociosas ou ridículas e não consentem em ir para a Berlinda. Aí é uma resposta bem contundente, né? Não tentem querer colocar os espíritos superiores na Berlinda, porque eles não vão. É por isso que se calam ou declaram que só se ocupam com coisas sérias. Perguntaremos finalmente, por que é que os espíritos vêm e vão-se muitas vezes em dado momento, e passado este, não há pedidos nem súplicas que os façam voltar. Eles só vêm na hora que eles podem vir e que ele tem vontade de vir. Se o médium obrasse unicamente por impulso mental dos assistentes, é claro que em tal circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas haveria de estimular-lhe a clarividência, desde, portanto, que não cede ao desejo da Assembleia, corroborado pela própria vontade dele, é que o médium obedece a uma influência que lhe é estranha e aos que o cercam, influência que, por esse simples fato, testifica da sua independência e da sua individualidade. Então, muitas respostas nós estamos vendo que Allan Kardec teve que dar
a todos os contraditores das mais variadas formas. E nós vemos também que ele nunca perdeu a fé, a confiança no que ele estava fazendo e nunca perdeu o equilíbrio, porque ele não respondia a pessoas, ele respondia a ideias, ele argumentava e esclarecia as ideias e não debatia com pessoas, mas com as ideias e os argumentos. Então, isso é bastante importante, né? A postura, não é? Do cientista, do pesquisador, do professor, de todos aqueles que têm essa difícil missão de instruir. Porque se ele ficasse debatendo com pessoas, levando todas as questões, contestações para o lado pessoal, que infelizmente ainda nós fazemos muito isso aqui, né? Aí ele não vai contribuir para instruir ninguém, porque vai ficar debate, um de lá e outro de cá, e não facilita, não é, o crescimento intelectual, moral, espiritual, porque se perde tempo, né, debatendo pessoas e não ideias, projetos de vida, projetos de trabalho, que são coisas importantes, né? Então, aqui ele fecha esse item 16. E aí nós vamos para o 17. O ceticismo, no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática ou interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não obsta a que alguns cortem a questão, como se a conhecesse a fundo. Então, por isso que nós estamos aqui fazendo essa leitura meditativa desses textos do Livro dos Espíritos, tal como ele é, sem atalhos e nem retalhos. Porque para entender é preciso ler. E aí vem aqueles argumentos. Ah, está presa na letra. Mas imagina, tem coisa melhor de se prender na letra que nos vivifica, que vivifica a nossa alma, que nos dá força para suportar as provas difíceis dessa vida. Então, é preciso encontrar a letra melhor. Entende? Nesse item 17, como ele está falando, pode-se ter muito apilamento, muita instrução mesmo, e carecer-se de bom senso. E também não é difícil da gente entender isso aí e conhecer de perto muito bem, né? Pode ser muito instruído e não ter bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso está em crer alguém infalível seu juízo. Muita gente também há para que as manifestações espíritas nada mais são do que objeto de curiosidade.
Confiamos em que, lendo este livro, encontrarão nesses extraordinários fenômenos alguma coisa mais do que simples passatempo. A gente está dizendo. Confiamos que, lendo esse livro, encontrarão nesses extraordinários fenômenos alguma coisa mais do que simples passatempo, curiosidade, né? A ciência espírita compreende duas partes. Experimental, uma, que é relativa às manifestações em geral. Filosófica, a outra, relativa às manifestações inteligentes. Então, são duas partes que compõem a ciência espírita. Aquele que apenas haja observado a primeira, que é a parte experimental, né, se acha na posição de quem não conhece a física, senão por experiências recreativas, sem haver penetrado no âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Nós vimos que durante toda essa introdução, Allan Kardec traz esses mesmos qualificativos, né, de quem pretende desenvolver esses estudos. Porque só dentro desta condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial e firmar opinião. Não produzisse este livro outro resultado, além do de mostrar o lado sério da questão e de provocar estudos neste sentido, e rejubilaríamos por haver sido eleito para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter, pois que os princípios nela exarados não são de criação nossa. Mesmo está aqui escrito isso aqui, né? Com todas essas letras, mas ainda há quem ache que não é isso, né? O mérito que apresenta cabe todo aos espíritos que habitaram. Esperamos que dará outro resultado, o de guiar os homens que deseja esclarecer-se, mostrando-lhes, nestes estudos, um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e o de lhes indicar o caminho que conduz a este fim. Aí ele vai chegando para a conclusão da introdução. O último parágrafo conclusivo dessa introdução longa, mas extremamente importante. Concluamos fazendo uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando o espaço, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam estar preenchidas por globos que lhes tinham escapado à observação. De outro lado, observaram certos efeitos, cuja causa lhes era desconhecida, e disseram: deve haver ali um mundo, porquanto esta lacuna não pode existir, e estes efeitos hão de ter uma causa. Julgando, então, da causa pelo efeito, conseguiram calcular os elementos e, mais tarde, os fatos lhes vieram confirmar as previsões. Apliquemos este raciocínio a outra ordem de ideias. Se se observa a série dos seres, descobre-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Porém, entre o homem e Deus, alfa e ômega de todas as coisas, que imensa lacuna! Será racional pensar-se que no homem terminam os anéis dessa cadeia e que ele transforma
exponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus, outros elos necessariamente haverá. Como disse aos astrônomos, que entre os mundos conhecidos, outros haveria desconhecidos. Que filosofia já preencheu essa lacuna? Essa pergunta é a pergunta final da conclusão que ele está trazendo da introdução. Que filosofia já preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos-la mostra preenchida pelos seres de todas as ordens do mundo invisível. E estes seres não são mais do que os espíritos dos homens, nos diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós, que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo que eles ocupam. E vós, que rides deles, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Allan Kardec. É assim que ele termina a introdução ao estudo da doutrina espírita. É um grande recado para todos nós. E, nesse caso, eu vou dar, ainda temos 15 minutinhos, a Albertina respostas com ideias claras e objetivas para as objeções. Exatamente, Albertina. Mais clara e objetiva do que isso, só quem tem muita má vontade para entender. Vou ler Prolegômenos, para terminar. Prolegômenos é uma espécie de prefácio que indica as noções preliminares de uma ciência nova. É uma espécie de prefácio, né? Que Kardec apresenta aqui, seguido da introdução. Conjunto de noções preliminares dessa ciência nova, da ciência espírita. Ciência e filosofia espírita, né? Então, vamos ler. Aqui ele vai também trazer para nós 8 citações, me parece, eu acho que são 8 citações que ele apresenta dos trechos das instruções que ele recebeu dos espíritos, que lhe sustentaram, que lhe conduziram nesse trabalho árduo, né, de configurar essa doutrina. Vamos ver. Fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente. E os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Interrogada acerca de sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todos. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal
e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Então, aqui ele está esclarecendo qual foi a parte que coube a ele, não é? Na publicação, no preparo e na publicação do livro. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, como as notas, a forma de algumas partes da redação. Em o número dos espíritos que concorreram para a execução desta obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhum personagem cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. Eis em que termos nos deram, por escrito e por muitos médiuns, a missão de escrever este livro. Então, eu vou ler essa parte, não é? Que o Kardec recebeu por escrito, esclarecendo tudo o que fosse necessário em respeito ao seu chamado, a sua missão para publicar o livro. Então, vamos dizer assim, a primeira instrução, vamos chamar de instrução, convite, convocação e instrução. Abre aspas. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgares, revelo-emos juntos, a fim de verificarmos todas as minúcias. Instrução, né? Primeira instrução que ele recebeu. Segunda instrução, abre aspas. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Terceira instrução, abre aspas. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicarem, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Quarta instrução. Abre aspas. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Aí vem uma nota número 1,
embaixo. A cepa que se vê na página 48, no meu livro é página 48, é o facsímile da que os espíritos desenharam. É isso aqui. A cepa é isso aqui. Na nota de rodapé, nota 1. Porás no cabeçalho do livro a cepa que desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Vamos, então, para a quinta instrução. Abre aspas. Não te deixe desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-los-ás, mesmo entre os espíritos. Por isso, que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar. E vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Vamos para a sexta instrução. Abre aspas. A vaidade de certos homens, que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Na Revista Espírita, nós vemos que ele também se deparou com opiniões dissidentes, muito próximas a ele. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Vamos na sétima instrução. Abre aspas. Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos dos teus trabalhos. O prazer que experimentarás, vendo a doutrina propagar-se bem compreendida, será uma recompensa, cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois com os espinhos e as pedras, que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança. Com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Deve ser muito maravilhoso, né? Receber instruções, né? Dessa força, né? Dessa magnitude. E vamos para a última instrução. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse. Lembra-te, veja bem, é a oitava instrução, a última instrução que ele apresenta aqui, em que o Espírito fala diretamente, objetivamente. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu
um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Fecha aspas. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc. Então, aqui nós encerramos essa parte desse estudo, né? Com muita alegria. E confiante, né? Que instruções desse porte, ela vale também para todos os que buscam. Porque está escrito que quem busca, acha. Quem bate a porta, abre-se-lhes-á. Então, que Deus nos ajude a compreender melhor e sempre todo esse legado, todas essas instruções, porque vamos precisar muito delas. Todos vamos precisar muito delas. Para que possamos ter a dignidade e a educação suficiente para encarar todas as dificuldades que estão por vir, além das que já aparecem em nossas pequenas provas de cada dia, né? Um abraço para todos vocês e continue conosco, porque na próxima semana vamos começar o estudo do Livro dos Espíritos, com comentário do Espírito Miramês. Vamos começar a parte primeira, intitulada Das Causas Primárias. Vamos começar pela pergunta 1 e pela pergunta 2, na próxima semana. Então, estejam conosco na transmissão ou depois dela. Vai ser bem importante, tá? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Uma ótima semana de paz, de alegria e de saúde para todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.